Olá! Nessa dica do professor, nós vamos conversar sobre efeitos adversos dos medicamentos. Apesar de esperar sempre pelo efeito terapêutico acerca da administração de um medicamento, em alguns casos podem ocorrer efeitos secundários e não desejáveis a partir da introdução do fármaco no organismo. Muito importante para que a gente possa entender que os benefícios que o medicamento traz também pode vir acompanhado de efeitos maléficos, que nós chamamos de efeitos adversos. Então, alguns conceitos serão muito importantes para que você entenda na hora de estar ali desenvolvendo seu trabalho na atenção ao paciente, seja você profissional farmacêutico, seja você um aluno, um estudante de farmácia ou qualquer outro curso na área da saúde. Então, como que a gente pensa esses efeitos e como que a gente entende os conceitos? Primeiramente, vamos entender o que é efeito alérgico. Efeito alérgico. Então, preste atenção para que não haja confusão na hora de explicar ou um entendimento aí para que você possa trazer isso à população. Efeito alérgico corresponde à resposta do sistema imune frente à interação com o fármaco no organismo humano, identificando-o como uma substância estranha a esse, produzindo, portanto, anticorpos para combatê-lo. Então, o efeito alérgico tem a presença do sistema imune, frente a esse medicamento ou essa substância que já está no organismo. Então, nós temos um efeito alérgico que produz aí anticorpos para combater. Então, tem alguns sintomas. Os sinais e sintomas são eczemas, urticária, febre, diarreia, náuseas e vômito. Corresponde aí a os sintomas do efeito alérgico. O tratamento são vasopressores, antihistamínico, broncodilatadores, os corticoides, prednisona, prednisolona, entre outros. Como que a gente percebe isso na pele? Você já deve ter observado esse tipo de efeito na sua pele, que nós chamamos de efeito alérgico. Então, lembrando, o efeito alérgico tem a presença do sistema imunológico produzindo anticorpos àquela substância que você acabou de fazer o uso. É bem importante isso, e aí tem que ter todo o manejo para esse fim, para que você não tenha mais problemas. E a tolerância ao fármaco, mais um conceito que temos que aprender. Geralmente é aquele momento em que o paciente fala isso, surge quando o organismo se acostuma, A população fala vulgarmente, o medicamento, o meu corpo se acostumou com o medicamento, mas é basicamente isso. É quando o organismo se acostuma com a substância medicamentosa e os seus efeitos por um determinado tempo. Então, surge quando o organismo se acostuma com a substância medicamentosa e os seus efeitos por um determinado tempo. Exemplo, paciente que utiliza morfina e com o passar do tempo, a dose desse medicamento terá que ser aumentada cada vez mais para se alcançar um efeito desejado, que nós chamamos que é o efeito do controle da dor. Isso é importante por quê? Porque vários receptores, no caso da morfina, estão aumentados ali por conta do uso crônico desse medicamento. Então, eu tenho aí mais receptores do que os medicamentos em que eu estou ali tomando, no caso desses opioides. Então, há que se fazer um aumento dessa dose, é o procedimento. É aquele momento em que eu preciso aumentar a dose. Isso mesmo, aumento da dose significa que nós já temos tolerância a determinado fármaco. E isso acontece muito com essa substância chamada morfina. O efeito tóxico, para que a gente não confunda com o efeito alérgico, o efeito tóxico corresponde a um aglomerado de sintomas ligado a uma terapia medicamentosa, na qual resulta em um dano permanente ou morte do paciente devido a um efeito cumulativo da substância no corpo, uma vez que este não consegue ser metabolizado, não consegue sair. O órgão ou sistema alterado pela toxicidade origina-se o nome do efeito. Exemplo, hepatotoxicidade, que é o dano no fígado. Exemplo de medicamento ou de interação que pode ocasionar um efeito tóxico. Fluconazol ou os azoles, que são os antifúngicos, com simvastatina, aumentando aí a sua concentração por conta da inibição da enzima responsável pelo metabolismo das estatinas. E isso acontece, e aí essas estatinas, principalmente simvastatina, atorvastatina, entre outros, acaba
que esses medicamentos aumentam a sua concentração acima de 80 mg, causando um efeito que nós chamamos de rabdomiólise e mioclonia. Isso é muito importante, e aí esse aumento no organismo causa problemas tanto na musculatura como também na função hepática. Então, só para que você nunca mais esqueça o conceito de efeito tóxico. Efeito idiosincrásico, talvez você não tenha muito ouvido falar, mas isso cai muito em questões de prova e também na literatura, em alguns artigos, também chamado de efeito paradoxal. Corresponde a qualquer reação anormal do fármaco que gera uma reação exagerada, pouca reação ou um resultado diferente do esperado. Eu tenho aí uma reação exagerada, pouca reação ou um resultado diferente do esperado. Pacientes comuns a esse efeito são os idosos, os quais costumam apresentar uma reação distinta ao proposto pelo fármaco. Então, é uma reação diferente, que pode ser tanto exagerada quanto não ter reação nenhuma, mas na maioria das vezes eu tenho esses efeitos exagerados, tudo bem? Então, quando a gente pensa, na aplicação, a gente tem que pensar nesse termo. Então, interações medicamentosas, aí corresponde às reações entre fármacos quando um destes é alterado pelo outro ou pela substância tomada simultaneamente. O efeito antagonista dessas interações é quando entre dois fármacos produz um efeito menor do que o efeito de cada um desses isolado. Um está antagonizando o outro, está inibindo o outro. Efeito sinérgico, quando o efeito entre dois elementos produz um efeito maior do que o efeito de cada um desses isoladamente. Então, nós temos aí efeitos que podem diminuir a ação do fármaco, efeitos que podem aumentar a ação do fármaco, sinérgicos e antagonistas. Isso é muito importante. E assim a gente vai entendendo todos esses conceitos para que possamos fazer da melhor forma possível o nosso atendimento ao nosso paciente. Então, até uma próxima aula. Então, até uma próxima dica do professor.